E aí, galera, tudo na boa, tudo na paz? Suavecito, professor Rafael Cedro aqui, e hoje nós vamos falar de uma aplicação do espelho esférico côncavo, porém, uma aplicação que não tem relação com a formação de imagem, porque a gente costuma muito falar de aplicações dos espelhos para falar de formação de imagens que possam existir. Mas nesse caso aqui a gente vai falar de uma aplicação que usa a característica convergente desse espelho. O espelho côncavo, ele é um espelho que, quando reflete raios de luz, eles tendem a convergir. E com isso a gente pode construir um instrumento chamado de fogão solar, como a gente vai ver aqui agora, tá bom? Então, para a gente começar aqui, eu vou fazer o seguinte, vou lembrar que a gente precisa colocar aqui os elementos do espelho. São elementos didáticos, né? Então, vou colocar aqui os elementos que esse espelho tem. Chamando este eixo aqui de eixo principal, que é um eixo imaginário que todo espelho esférico tem, a gente vai ter os seguintes elementos. Junto do eixo principal com o espelho, eu vou ter aqui o vértice. Então tá aqui o vértice do espelho. Em algum ponto aqui, né, imaginando que o espelho esférico, né, se eu complementar a curvatura dele, ele tem um centro, em algum ponto aqui vai estar o centro do espelho. Vou colocar mais ou menos aqui assim, ó. Acredito que seja uma coisa por aqui assim. Então a letrinha C de centro do espelho esférico. E a gente vai lembrar que o espelho esférico, além do elemento centro e vértice, né, que estão sobre o eixo principal, tem um outro ponto que é exatamente o foco, que ele está exatamente no ponto médio desse segmento que vai do centro até o vértice. Então, quando a gente tem esse segmento aqui, ó, que a gente já chama essa distância de raio de curvatura do espelho, se eu pegar o ponto médio desse segmento, exatamente aqui assim, mais ou menos, acho que ficou muito para cima, deixa eu colocar mais um pouquinho para baixo aqui, eu vou ter o foco do espelho, tá bom? Então a letrinha C é o centro do espelho, deixa eu colocar aqui uma legenda, a gente também pode chamar de centro de curvatura. A letrinha F, que a gente colocou ali, geralmente o F maiúsculo é o foco, o F minúsculo a gente usa para a distância focal, que seria a distância do foco até o espelho. E por último, a letrinha V ali, que seria o vértice desse espelho. Ótimo. Como é que vai funcionar esse fogão solar? Esse fogão solar, como o próprio nome diz, ele vai usar a radiação solar, a luz do Sol e as outras radiações que chegam na Terra oriundas provenientes do Sol. Então nós vamos imaginar que nesse momento o Sol está a pino, ele está a zênite, está exatamente acima das cabeças das pessoas que estão no local onde está aquele espelho ali. Então a gente tem aqui o espelho côncavo e aqui está a superfície espelhada dele, beleza? Então aqui está a parte espelhada dele e a gente sabe que quando a luz chegar nessa superfície, ela vai refletir, porque é o que os espelhos fazem, né? São instrumentos ópticos que trabalham com reflexão. Então vamos pegar aqui os raios do Sol e fazer eles chegarem até o espelho, imaginando que esses raios, né, estão partindo de um Sol que está a pino. Como a gente sabe, os raios do Sol, pessoal, eles vêm paralelos entre si. Então estou desenhando alguns raios aqui, imaginando que são raios provenientes do Sol, que estão chegando até o espelho. Deixa eu fazer mais dois desse lado de cá, deixar ele retinho, né? Porque os raios de luz se propagam retilineamente em um meio, né, homogêneo e transparente. E então a gente está deixando isso bem claro aqui. Ótimo. O que vai acontecer? Eu vou entender que esses raios aqui estão vindo paralelos ao eixo do espelho. Todos esses raios que eu representei, eles estão vindo paralelos ao eixo principal. E a gente vai lembrar que eles são raios notáveis. Como que se dá a reflexão de raios de luz que vêm paralelos ao eixo principal de um espelho? Eles refletem na direção do foco. Então, esse raio aqui, ó, ele veio paralelo, né? Então vai refletir na direção do foco. Vamos fazer ele refletindo aqui, ó, na direção do foco. Este outro raio aqui também veio paralelo ao eixo. Raio oriundo do Sol, né? Eles vêm paralelos entre si, são feixes. Eles são paralelos entre si, os raios, e paralelos ao eixo principal. Mas o que importa agora para mim é que ele é paralelo ao eixo principal. Veio paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. Legal. Este outro raio aqui, também proveniente do Sol, veio paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco. Legal. E, por último, né, são muitos raios, mas a gente vai representar só alguns, este outro raio aqui, que veio paralelo, reflete na direção do foco. Vamos botar ele aqui legal aqui. Ótimo. Se eu estou pensando em um fogão solar, eu tenho que entender que
eu quero cozinhar algo. Eu quero usar essa radiação vinda do Sol, que agora está concentrada, para cozinhar algo. Então, onde eu devo colocar minha panela para que ela venha absorver o máximo dessa radiação que está concentrada? Bom, se toda essa radiação refletida pelo espelho está concentrada no foco, é exatamente ali que eu vou colocar a panelinha. Então, nós vamos colocar a panela exatamente aonde? No foco. Então, vamos imaginar que isso aqui é a panelinha, né? Deixa eu puxar uma flechinha para cá, para entender que a panela ela vai ter que estar exatamente no foco. Por que a panela vai ter que estar exatamente no foco? Porque é exatamente nesse ponto que eu tenho a maior concentração dos raios do Sol. Beleza? Então é exatamente isso que eu tenho ali. Ó. No foco é onde a gente tem o quê? A maior concentração de raios do Sol. E logo é exatamente no foco que essa panelinha vai ter a maior absorção. Beleza? Vai ser mais eficiente o aquecimento dela. Alguns vídeos que tem na internet mostram assim, em poucos segundos, né, um fogão solar funcionando, fervendo a água, para você ver, né? Então, se o espelho for grande, é muita radiação solar concentrada, e isso, absorvido pela panela, faz a temperatura dela aumentar muito, e ela aumentando muito a temperatura, transfere esse calor para o alimento, para a água, podendo ferver ali uma água, cozinhar um alimento. O interessante é que essa panela aqui, ela absorverá melhor essa radiação proveniente do Sol, que está concentrada no foco, se ela tiver superfície escura. Então, uma coisa legal de se falar aqui também, aproveitando, é que se essa panela tiver uma superfície escura, preferencialmente preta, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma maior absorção. Eu vou ter uma máxima, se for uma superfície tipo um preto fosco, eu vou ter máxima absorção. Diferente se ela tiver uma superfície clara, tipo uma superfície branca, vou ter uma absorção menor, porque o branco vai refletir muito dessa luz ou dessa radiação solar. Tá bom, galera? Então, vamos agora só resolver um exercíciozinho por conta dessa explicação, né? A gente entende que a panela vai ficar no foco, então vamos resolver um exercício rápido aqui, só para a gente arrematar essa situação. Bora lá! Então essa questão fala assim, ó. Infelizmente o Brasil aproveita muito pouco a fonte de energia limpa, solar. Em países como a Ásia e a África, os governos têm incentivado o uso pela população do fogão solar para diminuir o consumo de lenha e ainda causar menor impacto ambiental. Um fogão solar utilizando um espelho esférico com raio de curvatura 2 metros para direcionar os raios solares para o local onde deve ser colocada a panela, podendo atingir 350 graus Celsius. Em termos de cozimento, o fogão solar atua como um fogão convencional. As panelas devem ser colocadas a que distância do centro do espelho, visando maior eficiência do fogão. Então, ó, ele contou pra gente o seguinte, vamos só desenhar o espelho aqui bem rapidinho. Se eu tenho esse espelho aqui, que é um espelho côncavo, né? Esse espelho, sem dúvida nenhuma, ele vai ter os elementos dele. Então, vamos colocar aqui, ó, eixo principal, tá bom? Aí, fazendo bem rapidinho, vértice e centro, né? Ele contou pra gente que o raio de curvatura é 2 metros, então essa distância inteira aqui, ó, ela é equivalente a 2 metros. Beleza? Ótimo. Aonde que vai estar o foco, então? O foco, ele é o ponto médio entre esse segmento que vai do centro até o vértice. O foco vai estar exatamente aqui, ó. Então o foco está a 1 metro do centro e 1 metro do espelho, porque o vértice está exatamente no espelho. Beleza? Então, as panelas devem ser colocadas a que distância do centro do espelho? Bom, a essa distância aqui, ó, exatamente 1 metro, porque é nessa distância que vai estar o foco, que é onde os raios provenientes do Sol vão refletir no espelho e se concentrar. Então, resposta letra A, 1 metro. Beleza? Valeu, galera! Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar em gostei, em curtir e também, né, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um beijo para vocês, bons estudos e até mais!